Quando minha filha gritou: "Mãe, ou você obedece meu marido ou sai da minha casa", eu não respondi com raiva. Pelo contrário, eu sorri, peguei minha mala e saí, deixando para trás a casa que eu tinha pago, com o suor do meu rosto. Ela estava esperando eu quebrar e implorar como sempre, mas dessa vez foi diferente. Uma semana depois, ela tinha 22 chamadas perdidas no celular. E isso era só o começo do meu plano. Eles iam se arrepender de cada palavra e de cada humilhação. Mas antes de continuar, se inscreve no canal, porque aqui você vai ouvir histórias reais de gente como a gente, que não abaixa a cabeça para ninguém. E deixa nos comentários de que cidade você está escutando essa história. Amo conhecer cada pessoa que me acompanha por aqui. Minhas chaves ainda estavam quentinhas na mão quando empurrei a porta de casa, com as sacolas do mercado cortando meus pulsos. Era sábado de tarde, aquela luz gostosa de fim de verão entrando pela janela da sala. Qualquer outro dia eu teria ficado feliz, mas não hoje. O Robson estava esparramado na minha poltrona de couro. A última coisa que meu falecido marido José tinha me dado antes do câncer levar ele. Os pés sujos de meia em cima do apoio, uma latinha de cerveja quase vazia na mão, o controle da TV na barriga como se fosse o dono da casa. Homem safado nem olhou para mim quando entrei. "Velha, pega uma cerveja gelada na geladeira para mim aí", ele mandou, sem tirar os olhos do jogo do Palmeiras. Eu botei as sacolas no chão devagar, sentindo o peso do leite e do pão. As alças de plástico tinham deixado marca vermelha nas minhas mãos. "Como é que é?" "Você me ouviu", o Robson continuou grudado na televisão. "Skol bem gelada, não essa porcaria barata aí que você bebe." Alguma coisa gelada desceu no meu peito. Eu tinha comprado aquelas Skols especialmente para ele, gastado da minha aposentadoria em cerveja que eu nem encosto. "Robson, eu acabei de chegar. Preciso guardar as compras." Agora ele olhou para mim, com aquela cara de sempre, como se eu fosse a chata da história, a difícil. "Qual é o problema? Você já está em pé mesmo. Eu estou confortável aqui." "O problema é que essa é a minha casa." O Robson tirou os pés do apoio e se levantou devagar, usando a altura dele como intimidação. Aos 30 anos ele era maior que eu, mais forte, mas eu já tinha lidado com gente difícil muito antes dele nascer. "Sua casa? Engraçado, porque sua filha e eu moramos aqui. Nós que pagamos as contas. Com o meu dinheiro. Detalhes." Ele chegou mais perto, ainda com a cerveja na mão. "Olha, dona Carmen, vamos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. Quer continuar morando aqui em paz? Então colabora. Simples assim." A porta da cozinha se abriu. A Fernanda apareceu, o cabelo loiro preso num rabo de cavalo bagunçado, pano de prato na mão. Ela olhou a situação toda. O Robson em cima de mim, a tensão que dava para cortar com faca. "O que está acontecendo aqui?" "Sua mãe está sendo difícil", o Robson disse sem tirar os olhos de mim. "Pedi para ela pegar uma cerveja e ela está fazendo drama." A Fernanda me olhou com decepção, como se eu fosse uma criança fazendo birra. "Mãe, só pega a cerveja para ele. Não vale a pena brigar por isso." Mas o Robson não tinha terminado. Ele chegou mais perto, perto o suficiente para eu sentir o cheiro de álcool no hálito dele. "Vou te explicar como as coisas funcionam aqui, dona Carmen. Você mora na nossa casa, você contribui. Isso quer dizer que quando eu peço alguma coisa, você faz. Sem pergunta, sem cara feia." "Nossa casa." Eu mantive a voz calma, mesmo com o coração batendo forte. "Isso mesmo." A Fernanda veio para o lado do marido, os dois contra mim. "Mãe, você precisa decidir agora. Ou você ajuda o Robson e faz o que ele pede, ou pode arrumar suas coisas e ir embora." As palavras ficaram penduradas no ar como fumaça. Eu olhei para minha filha, procurando qualquer sinal da menina que subia no meu colo quando tinha trovoada. Ela me encarou com a mesma cara de dono que o Robson. "Tá bom", eu disse baixinho. O Robson sorriu, achando que tinha ganhado. "Ótimo. Agora sobre aquela cerveja. Eu vou arrumar minhas coisas." O sorriso morreu na cara dele. A boca da Fernanda se abriu, como se ela esperasse eu quebrar, pedir desculpas e arrastar os pés até a cozinha feito cachorro surrado. Eu me virei para o corredor, deixando as sacolas onde estavam. Atrás de mim ouvi o Robson respirar fundo e a Fernanda sussurrar: "Mãe, espera." Mas eu já estava andando para o meu quarto, os passos firmes no piso que eu e o José tínhamos trocado juntos 20 anos atrás.
A mala desceu do alto do guarda-roupa com um barulho surdo. Eu tinha comprado ela para nossa lua de mel em Campos do Jordão, quando o José ainda estava vivo e o futuro parecia uma estrada aberta. Agora ela estava ali na cama, vazia, esperando engolir o que sobrou da minha vida naquela casa. Eu arrumei tudo com calma. Calcinha, meia, 3 mudas de roupa. Não tudo, só o suficiente. Da sala vinha o murmúrio baixo de conversa urgente, a voz do Robson subindo às vezes por cima do tom mais baixo da Fernanda. Eles estavam decidindo o que fazer, como lidar com a rebelião inesperada da velha. Minhas mãos se moviam sem eu pensar, dobrando camisa e enrolando cinto. A foto do José foi para o bolso lateral, embrulhada em papel de seda. Os remédios, os óculos de leitura, a caderneta pequena onde eu anotava os gastos. Quando puxei a mala pelo corredor, eles pararam de conversar. O Robson tinha voltado para a poltrona, mas a postura era diferente agora. Alerta, de olho. A Fernanda ficou parada na porta da cozinha, braços cruzados, tentando parecer brava, mas sem conseguir esconder a incerteza. Nenhum dos dois se despediu. O carro ligou na primeira tentativa, meu Corsa velho confiável como sempre. Saí da garagem sem olhar para casa, sem ver se eles estavam espiando da janela. A viagem de 30 minutos até o Hotel Central me deu tempo para pensar. As lembranças vieram em ondas enquanto eu dirigia pelo centro de Sorocaba. A faculdade da Fernanda, R$40 mil por ano naquela particular chique que ela fez questão. Eu trabalhei extra na loja por 4 anos seguidos, pegando plantão de fim de semana, ficando até mais tarde para revisar o estoque. Minhas mãos ainda doíam só de lembrar. O casamento dela custou R$25 mil. A família do Robson não podia pagar a parte deles, então eu cobri tudo quieta, sem querer humilhar ninguém. O salão, as flores, o vestido, tudo tinha que ser perfeito para o dia especial da minha menina. Depois veio a casa. R$80 mil das minhas economias para a entrada deles, porque casal jovem precisa de ajuda para começar. Era isso que mãe fazia, eu me convenci. Era isso que o José ia querer. Os pagamentos mensais vieram como relógio. R$1.200 da prestação, 300 das contas de luz e água, 500 do mercado quando o dinheiro apertava. Minha aposentadoria sumia na vida deles, pedacinho por pedacinho, e eu me convencia que era amor. O Hotel Central ficava na periferia da cidade. Um prédio baixo com tinta descascada e uma placa de neon que piscava de vez em quando. O quarto era pequeno, mas limpo, uma cama, uma cadeira, uma mesinha na janela. Botei a mala no cavalete e sentei pesada na beirada do colchão. O silêncio era diferente ali. Não o silêncio gostoso de casa, mas o vazio oco de um lugar temporário. Peguei o celular e fui passando pelos contatos. Números do banco, do seguro, da administradora do cartão. Números que eu sabia de cor depois de 30 anos vendendo na loja. Amanhã era domingo, mas algumas coisas ainda davam para fazer. Algumas ligações ainda davam para ser feitas. Abri o notebook na mesinha e entrei na internet do banco. Os saldos brilhavam na tela. Conta corrente, poupança, FGTS. Números que representavam uma vida inteira de planejamento cuidadoso, de negar pequenos luxos para poder cuidar da família. O cursor piscava na barra de pesquisa, esperando eu decidir o que vinha depois. A manhã de domingo chegou cinzenta e nublada, combinando perfeitamente com meu humor. Espalhei meus papéis pela mesa do hotel como um general planejando uma guerra. Extratos do banco, apólices de seguro, documentos legais. Tudo organizado, tudo ao alcance da mão. A primeira ligação foi para o Banco do Brasil. Domingo o atendimento era limitado, mas sistema automático nunca dorme. Bom dia, dona Carmen, disse a atendente depois que passei por todas as opções. Como posso ajudá-la hoje? Preciso cancelar o débito automático da prestação da casa da Rua das Flores, 847. Conta final 4L29. Uma pausa. Teclas clicando. Senhora, eu vejo que esse pagamento está ativo há 5 anos. Tem certeza que quer cancelar? Tenho certeza. Posso saber o motivo da mudança? Os moradores não se qualificam mais para minha ajuda financeira. Mais cliques. Muito bem, dona Carmen. O débito automático será cancelado com efeito imediato. A senhora deve receber a confirmação por escrito em 3 dias úteis. A segunda ligação foi mais fácil. A Porto Seguro segurava os 2 carros deles na minha apólice há 3 anos. O Silverado do Robson e o Honda da Fernanda.
R$ 280 todo mês por carros que eu nunca dirigia, cobertura para acidentes que eu nunca ia causar. Preciso remover 2 veículos da minha apólice, eu falei para a atendente. Minha filha e genro vão ter que fazer seguro próprio. Quando a senhora quer que essa mudança entre em vigor? Hoje. Os cartões de crédito demoraram mais. A Fernanda era usuária adicional em 3 das minhas contas: Visa, Mastercard e o cartão da Casas Bahia. R$ 500 por mês que eu pagava de compras que nunca fiz, em lugares que nunca fui. Dona Carmen, removendo os usuários adicionais, vai fazer eles terem que pedir cartão próprio. A atendente do Visa explicou. Qualquer dívida pendente continua sendo responsabilidade da senhora, mas eles não vão poder fazer compras novas. Eu entendo. Remove eles imediatamente. Cada ligação parecia tirar um peso dos meus ombros. 30 anos de experiência vendendo me ensinaram como o sistema funciona, a linguagem legal, os procedimentos certos. Tudo o que eu estava fazendo era completamente dentro dos meus direitos. A mudança do seguro de vida ia precisar de documentação por escrito, mas eu comecei o processo. R$ 100.000 que eram para ir para Fernanda. Dinheiro que eu ganhei para proteger o futuro da família. Mas família significava outra coisa agora. Ao meio-dia, eu tinha feito 8 ligações. Prestação parada, seguro cancelado, cartões bloqueados, as transferências automáticas que vinham sangrando minhas contas há anos. Tudo acabou com conversas educadas e números de confirmação. Sentei na cadeira barata do hotel e olhei minhas anotações. Números de confirmação, códigos de referência, datas de vigência, a trilha de papel da independência financeira. Meu celular ficou quieto na mesa. Nenhuma chamada perdida, nenhuma mensagem urgente. Eles ainda não sabiam. Provavelmente só iam saber quando a primeira conta fosse devolvida. A primeira cobrança chegasse com o nome deles em vez do meu. Mas logo iam saber. Fechei o notebook e fui até a janela. Do outro lado do estacionamento, um homem idoso estava carregando malas na caçamba de uma picape. A esposa dele dirigindo a operação com eficiência carinhosa. Provavelmente voltando de visitar netos ou talvez começando uma viagem que tinham adiado há muito tempo. Eu invejava a parceria fácil deles. O jeito que se moviam um em volta do outro com familiaridade praticada. Eu e o José éramos assim uma vez. Meu celular vibrou na mesa. Número desconhecido. Deixei tocar. A semana passou quieta para mim, mas aparentemente não para eles. Eu tinha me acostumado com a rotina do Hotel Central. Café da recepção. Café da manhã na padaria da esquina. Caminhadas longas pelos bairros quietos de Sorocaba. Meu celular acumulou chamadas perdidas como uma coleção que eu não tinha interesse em começar. Na quarta, eram 12 mensagens. Na sexta, 22. Eu escutei elas em ordem cronológica, vendo a progressão da confusão para raiva para desespero. As primeiras eram quase casuais. A Fernanda perguntando se tinha algum erro no banco com a prestação, o Robson deixando recados curtos e irritados sobre o seguro do carro vencer. Mas no meio da semana, o pânico tinha chegado. Mãe, que diabo está acontecendo? A voz da Fernanda estava rachada de frustração. O banco falou que a senhora parou o pagamento automático. Eles querem o valor total até sexta, senão vão começar o processo de execução. As mensagens do Robson ficaram cada vez mais agressivas. Carmen, você precisa resolver essa merda agora. Tenho gente perguntando sobre meu seguro. Você está fazendo a gente parecer caloteiro. As últimas chamadas beiravam a imploração. A Fernanda chorando, prometendo que iam dar um jeito se eu só ligasse de volta. O Robson tentando uma abordagem diferente, dizendo que tinha sido muito duro e queria acertar as coisas. Apaguei cada mensagem depois de escutar, sentindo nada além de curiosidade leve sobre o desespero crescente deles. Quinta de manhã trouxe uma batida na porta do quarto. Pelo olho mágico vi os dois. A Fernanda num casaco amassado, o Robson na roupa de trabalho, os dois com cara de quem dormiu mal. Abri a porta, mas não convidei eles para entrar. Mãe. Os olhos da Fernanda estavam vermelhos, a compostura de sempre rachada. A gente precisa conversar. Sobre o quê? O Robson se empurrou para frente, o rosto vermelho de raiva. Sobre o fato de você estar tentando arruinar nossa vida por causa de uma briga idiota sobre cerveja. Eu não tô tentando arruinar nada, falei calma.
Só não tô mais pagando pela vida de vocês. A prestação, Carmen? A voz do Robson subiu. Você não pode simplesmente parar de pagar a prestação. Aquela é nossa casa. Na verdade, é minha casa. Meu nome na escritura. Minha assinatura no financiamento. Vocês dois eram só hóspedes. A Fernanda segurou o braço do Robson quando ele deu um passo para mais perto da porta. Mãe, por favor. A gente pode resolver isso. O Robson errou em falar com a senhora daquele jeito. Nós dois erramos. Mas a senhora não pode simplesmente ir embora sem avisar, sem conversar. Vocês me deram um ultimato, lembrei ela. Faça o que o Robson manda ou saia. Essas foram suas palavras exatas. Eu não quis dizer daquele jeito. Quis sim. Olhei para minha filha, vendo uma estranha usando o rosto dela. Você quis dizer cada palavra. Só não esperava que eu escolhesse a opção 2. O Robson tentou uma abordagem diferente, a voz artificialmente calma. Olha, todo mundo falou coisa que não devia. Mas você está falando da nossa casa, do nosso crédito, da nossa vida inteira. Você não pode simplesmente puxar o tapete assim. Posso e puxei. Comecei a fechar a porta. Vocês queriam que eu saísse. Saí. Queriam lidar com a própria vida. Agora podem. Mãe, espera. A voz da Fernanda quebrou. E a família? E tudo que a gente passou junto? Parei, olhando o rosto desesperado dela. Por um momento lembrei da menina pequena que me ajudava a varrer folhas no outono, que trazia dente de leão que colhia no quintal. Mas aquela menina tinha crescido e virado alguém que conseguia ficar parada enquanto o marido humilhava o pai na própria sala. Família funciona para os dois lados, querida, falei baixinho. Passei 5 anos cuidando de vocês dois. Quando chegou a hora de vocês cuidarem de mim, vocês escolheram ele. A compostura falsa do Robson rachou. Sua velha louca, você não pode simplesmente... Posso chamar a polícia se você continuar gritando, interrompi. Essa é propriedade privada e você está perturbando a paz. Eles me encararam, provavelmente me vendo claramente pela primeira vez em anos. Não a mãe de coração mole e futura avó. Não a conta bancária conveniente com pernas. Só uma mulher que finalmente tinha aprendido a dizer não. O Robson pegou o cotovelo da Fernanda. Vamos, a gente resolve isso sozinho. Eles voltaram para o carro. A arrogância do Robson substituída por preocupação curvada. A Fernanda olhando por cima do ombro como se estivesse vendo uma estranha. Eu os vi saírem dirigindo. Depois fechei a porta e voltei para o notebook. Ainda tinha ligações para fazer, contas para fechar. O trabalho de desmantelar um relacionamento estava longe de terminar. Eu precisava de café e chance de pensar com clareza. A padaria da rua principal sempre foi meu refúgio quando o José estava vivo. Ele me encontrava lá depois das consultas médicas e a gente dividia um pedaço de torta de maçã enquanto conversava sobre coisas sem importância. A manhã de terça me encontrou caminhando os 3 quarteirões familiares, a respiração visível no ar fresco da montanha. A rotina parecia reconfortante depois do confronto de ontem. Eu mal tinha me acomodado na mesa do canto de sempre, quando uma voz familiar gritou: Carmen Silva! Caramba! Roberto Santos se levantou de uma mesa perto da janela, jornal dobrado debaixo do braço. A gente tinha trabalhado junto na loja por 15 anos antes da transferência dele para a filial do centro. Roberto cuidava das vendas no atacado, enquanto eu gerenciava as contas pessoais, mas dividimos cafezinhos suficientes para nos considerarmos amigos. Roberto, me levantei para apertar a mão dele. Que bom te ver. Posso sentar? Não te vejo desde o enterro do José. Ele deslizou para o assento oposto, sem esperar resposta. Soube que você se mudou para o Hotel Central. Tá tudo bem? A garçonete apareceu com café antes que eu pudesse responder. Usei a interrupção para considerar quanto compartilhar. Roberto era confiável, mas também era vendedor com obrigações profissionais. Situação de família, falei finalmente. Precisava de um espaço para pensar as coisas. Roberto assentiu devagar, estudando meu rosto. Aquele genro seu tentou dar um golpe na gente alguns meses atrás. Minha xícara de café parou no meio do caminho. Que tipo de golpe? Queria um empréstimo usando sua casa como garantia. 50 mil reais. A expressão do Roberto escureceu. Disse que a propriedade era dele. Trouxe documentação e tudo.
O barulho ambiente da padaria pareceu sumir. Minha casa? Ele disse que era dono da minha casa. Isso mesmo. Tinha uns papéis que pareciam oficiais à primeira vista, mas quando fizemos a consulta na cartório, Roberto balançou a cabeça. Tudo constava no seu nome, claro. Escritura limpa, sem consignatários, nada que desse qualquer direito para ele. Botei a xícara com cuidado, processando essa informação. Quando exatamente isso aconteceu? Dezembro, talvez janeiro. Eu mesmo cuidei da solicitação por causa do valor envolvido. Roberto se inclinou para frente, baixando a voz. Carmen, ele não estava só enganado sobre ser dono. Isso foi fraude deliberada. Os documentos que ele trouxe eram falsificados. As implicações me atingiram como água fria. 3 meses atrás, o Robson estava planejando me roubar. Isso não era desespero nascido da nossa crise atual. Era desonestidade premeditada. Vocês denunciaram? Rejeitamos a solicitação e marcamos a informação dele no nosso sistema. Tecnicamente, como não saiu dinheiro, é área cinzenta legalmente, mas guardei cópias de tudo. Roberto estudou minha expressão. Você realmente não sabia disso? Balancei a cabeça, pensando em todos aqueles pagamentos mensais que eu fazia. Todos os jantares onde o Robson reclamava de problemas de dinheiro enquanto planejava me roubar pelas costas. Para que ele ia usar o dinheiro? Roberto olhou ao redor da padaria, depois se inclinou mais perto. Segundo a solicitação, melhorias na casa. Mas palavra na rua é que o Robson tem dívidas de jogo, bem grandes. Quão grandes? Jorge Silva pode saber mais. Você lembra do detetive Silva? Ele mencionou alguma coisa sobre o Robson ser freguês assíduo do cassino em Águas de Lindóia. Eu lembrava do Jorge Silva. A gente serviu juntos no conselho da igreja e a filha dele estava na turma da Fernanda no colégio. Se o Jorge tinha informação sobre o jogo do Robson, provavelmente era precisa. Roberto, obrigada por me contar isso. Puxei a carteira para pagar um café que mal tinha tocado. Carmen, cuidado. Um homem que falsifica documentos para roubar da família pode fazer outras coisas desesperadas quando se vê encurralado. Caminhei de volta para o Hotel Central com a mente disparada. A exigência de cerveja e desrespeito do Robson de repente faziam mais sentido. Ele já me via como uma fonte conveniente de dinheiro para o vício dele. O ultimátum não era sobre estabelecer dominância. Era sobre manter acesso ao dinheiro que ele acreditava ter direito de roubar. De volta no quarto, abri o notebook e criei um documento novo chamado Robson Thompson, Evidências. A revelação do Roberto era só o começo. Se o Robson tinha mentido sobre isso, o que mais ele tinha escondido? O fórum fechava às 17 horas. Eu tinha 1 hora para protocolar a papelada que ia mudar tudo. Depois do almoço, dirigi direto da padaria para o Fórum de Sorocaba. Um prédio imponente de tijolo que me intimidava quando eu era jovem, mas agora parecia um aliado. O cartório ficava no 2º andar, comandado por uma mulher de meia idade que processou meu despejo com eficiência profissional. Dona Carmen, a senhora entende que essa é a residência da sua filha? Ela revisou a escritura que forneci, comparando com os documentos de despejo. É minha propriedade. Os moradores violaram os termos da ocupação. Que termos seriam esses? Eu tinha me preparado para essa pergunta. Acordo verbal exigindo respeito mútuo e contribuição nas despesas da casa. Ambas condições foram quebradas. Ela carimbou os papéis com a autoridade praticada. Prazo de 30 dias começa hoje. Se eles contestarem, marcamos audiência. Se não, o oficial de justiça entrega os papéis finais depois do prazo. Quanto tempo até eles receberem isso? O oficial de justiça cuida da intimação, geralmente em 48 horas. Agradeci e peguei minhas cópias, sentindo o peso da autoridade legal por trás das minhas ações. Não mais manipulação financeira ou chantagem emocional. Tudo passando pelos canais adequados. Minha próxima parada foi a delegacia. O escritório do detetive Jorge Silva ficava no fundo do prédio, um espaço apertado dominado por arquivos e papelada manchada de café. Jorge tinha envelhecido desde a última vez que o vi. Mais cabelo grisalho, rugas mais fundas ao redor dos olhos, mas o aperto de mão ainda era firme. Carmen, o que te traz ao meu cantinho do mundo? Coleta de informações. O Roberto Santos mencionou que você pode saber alguma coisa sobre as atividades de jogo do Robson Thompson. A expressão do Jorge mudou para interesse profissional. Seu genro, qual o contexto aqui?
Expliquei a situação brevemente. O ultimátum, minha saída, a descoberta da tentativa de fraude do Robson. Jorge escutou sem interromper, ocasionalmente fazendo anotações. O Robson é definitivamente conhecido em Águas de Lindóia, Jorge disse quando terminei. Jogador regular, geralmente nas mesas de pôquer. O pessoal mencionou que ele anda mais frequente ultimamente, jogando apostas mais altas. Alguma ideia de quanto ele deve? Credores diferentes, quantias diferentes. Recebemos ligações sobre questões de cobrança. Nada criminoso ainda, mas caminhando nessa direção, eu estimaria 18 a 20 mil no total. Os números me estarreceram. O Robson tinha vivido na minha casa, comido minha comida, exigido meu respeito, enquanto secretamente queimava dinheiro suficiente para comprar um carro decente. Quem são esses credores? Mistura de credores legítimos e personagens menos recomendáveis. Os legítimos estão ficando impacientes. Os outros, Jorge deu de ombros. Digamos que geralmente não envolvem a polícia nos métodos de cobrança deles. Como está a linha do tempo? Ele vem enrolando há umas 6 semanas. A maioria dos credores dá uns 3 meses antes de escalar. O Robson está chegando no fim da estrada. Saí da delegacia com uma visão mais clara da situação do meu genro. O jogo explicava o desespero dele, a tentativa de fraudar minha casa e a agressividade crescente comigo. Eu não era só uma fonte conveniente de financiamento. Era a única esperança dele de evitar consequências sérias. Naquela noite, sentei no quarto do hotel, revisando o progresso do dia. Intimação de despejo protocolada e pronta para ser entregue. Confirmação das atividades fraudulentas e de jogo do Robson. Uma rede crescente de aliados profissionais que entendiam a situação real. Abri o notebook e atualizei meu arquivo de evidências, adicionando as informações do Jorge Silva às revelações do Roberto Santos. Reconhecimento de padrões tinha sido uma habilidade crucial na loja, e os padrões aqui estavam ficando cristalinos. O Robson não era só desrespeitoso ou presunçoso. Ele era desesperado, desonesto e perigoso. Quanto mais pressão sentisse, mais imprudente ficaria. Eu precisava estar pronta para o que viesse a seguir. Amanhã, começaria a fazer ligações estratégicas para os credores do Robson, não para pagar as dívidas dele. Essas consequências eram dele para enfrentar, mas para garantir que soubessem a verdadeira situação financeira dele, incluindo o fato de que ele não tinha nenhum direito legal à minha propriedade. A verdade sempre foi a melhor arma. Notícia corre rápido numa cidade como Sorocaba. Na sexta, percebi que era hora de controlar a narrativa. Meu primeiro encontro aconteceu nos Correios, onde a dona Marlene do Comitê de Correspondência da igreja me encurralou perto da máquina de selos. Ela era uma daquelas mulheres que coletavam informação como outras coletavam receitas, sempre pronta para compartilhar o que tinha descoberto. Carmen, querida, ando ouvindo coisas preocupantes sobre problemas de família. Tá tudo bem? Considerei minha resposta com cuidado. A dona Marlene ia repetir qualquer coisa que eu dissesse para pelo menos uma dúzia de pessoas até o culto de domingo. A Fernanda e o Robson me pediram para sair de casa, então saí. Às vezes, filhos adultos precisam lidar com as próprias responsabilidades. As sobrancelhas dela se levantaram. Eles pediram para você sair da sua própria casa? Pareceu a melhor solução para todo mundo. Mas você não pagou pelo casamento deles e ajudou com a entrada da casa? Ela se inclinou mais perto, baixando a voz conspirativamente. Sempre me perguntei como eles conseguiam pagar aquela casa com o salário do Robson. Assenti, mas não elaborei. Os fatos iam falar por si só. Minha próxima parada foi na Casa das Tintas, onde eu tinha trabalhado meio período depois de me aposentar da loja. Tomás Kowalski, o dono, olhou para cima das planilhas de estoque com preocupação genuína. Carmen, soube que você está no Hotel Central. O que está acontecendo? 3 outros funcionários se juntaram quando expliquei a situação. As reações deles foram imediatas e unânimes. Choque de que o Robson tinha me tratado com tanto desrespeito. Raiva de que eu tinha apoiado eles financeiramente por anos sem reconhecimento. Você pagou a faculdade dela? David, o gerente assistente, balançou a cabeça incrédulo. O Robson disse para todo mundo que a família dele tinha dinheiro. Falou que eles estavam ajudando você com a prestação da casa. O Robson disse muita coisa que não era verdade. Respondi calmamente. A expressão do Tomás escureceu.
Isso explica por que ele sempre parecia ter dinheiro, mas nunca trabalhava extra. Oferecemos plantão para ele várias vezes, mas ele sempre tinha outros compromissos. Esses compromissos provavelmente eram no cassino, resmungou Sara do balcão de tinta. Quando saí da casa das tintas, sabia que a história real estaria espalhada pela cidade inteira em questão de horas. A rede de cidade pequena de Sorocaba era mais eficiente que qualquer campanha publicitária. Minha terceira parada foi na Igreja São José, onde o padre Antônio estava se preparando para os cultos de fim de semana. Ele me convidou para o escritório, oferecendo café numa cadeira que tinha consolado muitos paroquianos preocupados ao longo dos anos. Carmen, várias pessoas mencionaram que estão preocupadas com você. Pode me ajudar a entender o que está acontecendo? Apreciei a abordagem direta do padre Antônio. Ele não estava pescando fofoca. Estava tentando ajudar um membro da congregação. Padre, venho apoiando financeiramente minha filha e genro há 5 anos. No fim de semana passado, eles deixaram claro que minha presença na casa dependia de eu seguir as ordens do Robson. Escolhi sair, em vez de aceitar esse arranjo. Deve ter sido incrivelmente doloroso. Foi esclarecedor, falei honestamente. Amo minha filha, mas não vou ser tratada como empregada na minha própria casa. O padre Antônio assentiu pensativo. Às vezes, amar alguém significa permitir que enfrentem as consequências das escolhas deles. Parece que você tem protegido eles dessas consequências por muito tempo. Tempo demais, acho. Durante minha caminhada de volta para o hotel, parei na padaria da Ana para um café da tarde. O lugar estava cheio com a turma habitual de sexta. Aposentados, trabalhadores de folga, mães com carrinhos de bebê. Me achei uma mesinha no canto e escutei as conversas fluindo ao meu redor. Soube que o Robson deve dinheiro na cidade inteira. A Carmen Silva vem pagando as contas deles há anos. Sempre pareceu estranho como eles viviam tão bem com o salário dele. A informação estava se espalhando exatamente como eu esperava. Cidades pequenas são como organismos. Processam informação rapidamente e eficientemente, separando verdade de ficção através da sabedoria coletiva. Meu celular tocou quando eu estava saindo da padaria. Dona Patterson, minha vizinha há 20 anos. Carmen, espero que não se importe de eu ligar. Queria que soubesse que tem tido muito grito na casa ultimamente. Principalmente o Robson, mas a Fernanda também. Ontem a polícia passou 2 vezes. Obrigada por me avisar, Dona Patterson. Agradeço você ficar de olho nas coisas. Você está segura onde está? Precisa de alguma coisa? A preocupação genuína na voz dela me lembrou que apoio da comunidade vem de muitas formas. Tô bem, obrigada. Só levando as coisas um dia de cada vez. Naquela noite, sentei no quarto revendo as conversas do dia. A pressão social estava se formando naturalmente, sem qualquer esforço vingativo da minha parte. As pessoas simplesmente reconheciam injustiça quando viam claramente. Meu celular tocou de novo. Número desconhecido, mas reconheci o código de área. Um dos credores do Robson, provavelmente. Deixei ir para o correio de voz, depois escutei a mensagem. Aqui é Marcos Weber, da Crediários Paulista. Estamos procurando o Robson Thompson sobre uma conta em atraso. Por favor, nos ligue na primeira oportunidade. Eles estavam me ligando porque o Robson provavelmente tinha listado minha casa como endereço dele nas solicitações de crédito. Mais evidência da desonestidade dele. Mais prova de que ele vinha planejando me fazer responsável pelas dívidas dele. Apaguei a mensagem e abri o notebook. Hora de atualizar meu arquivo de evidências com as descobertas de hoje. Eu deveria ter esperado que eles revidassem. O Robson nunca foi de baixar a cabeça quieto. Sábado de manhã começou pacífico o suficiente. Eu estava revisando extratos bancários, tomando café, quando meu telefone começou a tocar. Primeiro o Tomás da Casa das Tintas, depois a Dona Marlene, depois o Padre Antônio. Cada ligação trouxe a mesma notícia perturbadora. O Robson estava fazendo ronda pela cidade, espalhando uma versão alternativa dos eventos. Carmen, acho que você precisa saber o que ele está falando. A voz do Tomás carregava raiva mal controlada. Ele veio aqui umas 2 horas atrás, gritando pros 4 ventos, contando para todo mundo que você abandonou eles sem avisar. Diz que você prometeu sempre cuidar deles, depois mudou de ideia por pirraça. O que exatamente ele disse? Que você está tendo algum tipo de surto. Disse que você expulsou eles porque a Fernanda não deixava você controlar todas as decisões na vida deles. Tomás fez uma pausa. Ele também está dizendo que tem uma emergência médica na família que precisa de dinheiro
e você está se recusando a lhe ajudar. Agradeci o Tomás e desliguei, minha mente já trabalhando nas implicações. O Robson estava desesperado o suficiente para lançar uma campanha de relações públicas, o que significava que a pressão dos credores estava se intensificando. A próxima ligação confirmou minhas suspeitas. Dona Carmen, aqui é o detetive Silva. Queria te dar um toque. O Robson Thompson esteve aqui hoje de manhã registrando uma queixa sobre abuso de idoso. Diz que você está sendo manipulada por alguém do banco para tomar decisões financeiras ruins. Abuso de idoso? Bobagem completa, claro, mas ele está tentando criar um registro oficial da sua suposta incompetência mental. Falei para ele que precisaríamos de documentação médica e declarações de testemunhas, que obviamente ele não pode fornecer. 20 minutos depois, meu telefone tocou de novo. Número da Fernanda. Mãe, por favor atende. Sei que você tá brava, mas tem coisas que você não entende. A voz dela estava grossa de lágrimas. Tô grávida, mãe. O estresse de tudo isso tá me deixando doente. O médico disse que se as coisas não se acalmarem, posso perder o bebê. Senti a torção familiar no estômago. O mesmo instinto protetor que me deixou vulnerável à manipulação deles por anos. Mas alguma coisa no tom dela parecia ensaiado, desesperado de um jeito calculado. Parabéns pela gravidez, querida. Quando você soube? Semana passada, bem antes de tudo desmoronar. A voz dela quebrou convincentemente. Mãe, não posso perder meu bebê por causa de problemas de dinheiro. Você sempre disse que família vem primeiro. Família vem primeiro mesmo. Por isso gastei 60 mil na sua educação e 25 mil no seu casamento. Mas e agora? E seu neto? A pergunta ficou no ar. Se ela realmente estava grávida, se realmente havia uma crise médica, então minhas ações podiam ter consequências não intencionais. Mas o timing parecia conveniente demais. A manipulação emocional praticada demais. Fernanda, você consultou um médico sobre essas complicações da gravidez? Uma pausa. Tenho consulta semana que vem. Qual médico? Doutora Ribeiro, da Clínica da Mulher. Eu conhecia a doutora Ribeiro. A falecida José consultava com ela há anos. Vou ligar para o consultório dela para ver como posso ajudar com as despesas médicas. Mãe, você não precisa ligar. Se tem uma emergência médica genuína envolvendo meu neto, quero ajudar. A doutora Ribeiro vai saber a melhor forma de lidar com as coisas. A voz da Fernanda ficou cortante. Você não pode simplesmente ligar para o meu médico. Isso é informação privada. Você tem razão. Você pode pedir para ela me ligar diretamente para discutir opções de pagamento. A ligação terminou abruptamente. 1 hora depois, eu estava caminhando pelo centro quando encontrei o Robson na frente do Banco do Brasil. Ele estava falando alto para qualquer um que quisesse ouvir, a voz carregando aquela agressividade que eu tinha aprendido a reconhecer. Ela perdeu a cabeça. O Robson estava dizendo para uma pequena multidão de clientes. Velha senil acha que todo mundo está tentando roubar dela. Expulsou a própria filha grávida de casa por nada. Me aproximei calmamente e a multidão me notou antes do Robson. Rostos se viraram na minha direção, expressões mudando quando reconheceram o assunto da diatribe do Robson. O Robson se virou, o rosto ficando vermelho. Aí está ela, a mulher que abandonou a própria família. Oi, Robson. Mantive a voz calma. Como estão as dívidas de jogo? A acusação o atingiu como um soco físico. Várias pessoas na multidão murmuraram entre si, peças de um quebra-cabeça se encaixando. Você tá louca? O Robson gaguejou. Não sei do que você tá falando. 18 mil reais segundo o detetive Silva. Cassino de Águas de Lindóia, principalmente mesas de pôquer. Olhei para a multidão que se formava. Impressionante quanto dinheiro alguém consegue perder quando não paga as próprias despesas. O rosto do Robson foi do vermelho para o roxo. Ele deu um passo mais perto, usando a vantagem de altura como arma. Sua velha louca, você não pode simplesmente... Posso documentar cada real que gastei apoiando você por 5 anos, se interrompi. Você consegue documentar onde foram seus salários? A multidão estava escutando atentamente agora, processando essa nova informação. O Robson percebeu que tinha perdido o controle da narrativa. Vamos, ele rosnou empurrando pela multidão. Isso não acabou, Carmen. Eu o vi se afastar pisando duro, notando como várias pessoas pegaram os celulares.
A história real estaria nas redes sociais em 1 hora. De volta ao hotel, abri o notebook e comecei a documentar os eventos do dia. O contra-ataque do Robson estava falhando porque era construído em mentiras que não resistiam ao escrutínio. A comunidade conhecia meu caráter bem demais para acreditar nas acusações dele de incompetência mental ou abandono vingativo. Mas a alegação de gravidez me preocupava. Se a Fernanda realmente estava grávida, a situação ficava mais complicada. Eu precisava de verificação antes de fazer minha próxima jogada. Peguei o telefone e disquei para o consultório da doutora Ribeiro. Se havia uma emergência médica real, eu ajudaria. Mas não seria manipulada por crises fabricadas. As ameaças públicas do Robson tinham cruzado a linha. Voltei para o quarto do hotel, peguei o celular e liguei para o detetive Silva. Jorge, preciso conversar. O comportamento do Robson hoje mostrou um padrão de escalada que me preocupa. Como assim? Ele me confrontou publicamente, fez gestos ameaçadores na frente de testemunhas e toda a postura dele sugeria alguém perdendo o controle. Olhei pela janela do quarto em direção ao centro. Gostaria de registrar uma queixa formal e explorar opções de proteção. Venha amanhã de manhã. Traga qualquer documentação que tiver. Mas eu não precisava esperar até de manhã. Steve Braga, o gerente noturno do Hotel Central, bateu na minha porta 1 hora depois. Dona Carmen, aquele homem que estava gritando no nosso estacionamento mais cedo, ele voltou uns 20 minutos atrás, ficou parado na frente da sua porta por uns 5 minutos. Depois foi embora. Deixou alguns hóspedes nervosos. Steve era um sargento do exército aposentado que tinha visto problemas suficientes para reconhecer quando estavam se desenvolvendo. Ele disse alguma coisa específica? Resmungou alguma coisa sobre ensinar lições para velhas tolas? Tenho tudo nas câmeras de segurança se precisar. Filmagem de segurança. Evidência física do comportamento ameaçador do Robson em propriedade privada. Steve, você estaria disposto a fornecer essa filmagem para a polícia? Absolutamente. Cara como esse não deveria estar intimidando residentes idosos. Na manhã seguinte, cheguei na delegacia com o pendrive de segurança do Steve e uma linha do tempo escrita do comportamento escalante do Robson. O detetive Silva revisou tudo com meticulosidade profissional. Carmen, isso mostra um padrão claro de intimidação. Combinado com o que presenciei ontem no banco, temos base para uma medida protetiva. O que isso envolveria? Proibição legal de o Robson chegar a menos de 500 metros de você ou sua propriedade. Violação significa prisão imediata. Jorge se recostou na cadeira. Tem mais uma coisa que você deveria saber. O Robson consultou um advogado cesta sobre leis de uso capião. As palavras me atingiram como água gelada. Direitos de posseiro? Exato. Ele estava pesquisando se podia reivindicar propriedade legal da sua casa, baseado em morar lá continuamente. A expressão do Jorge estava sombria. Minas Gerais requer 5 anos de ocupação hostil. Eles moraram lá 3 anos. Ele estava planejando esperar mais 2 anos, depois entrar com o pedido. As implicações me atordoaram. O Robson não estava só se aproveitando. Ele estava executando um plano de longo prazo para roubar minha casa de família, através de tecnicidades legais. Ele tem alguma reivindicação legítima? Nenhuma. Uso capião requer ocupação hostil sem permissão do proprietário. Como você deu permissão para eles morarem lá e nunca pagaram aluguel ou IPTU, não há base legal. Jorge puxou uma pasta, mas mostra a premeditação. Ele vem planejando esse roubo há anos. E a medida protetiva? Posso acelerar dado as evidências. Você vai ter até hoje, à tarde. Saí da delegacia com uma nova compreensão do caráter do meu genro. O incidente da cerveja não tinha sido sobre estabelecer dominância. Tinha sido sobre manter uma farsa que culminaria em roubar minha casa. Caminhando de volta para o carro, peguei o celular e passei pelos contatos. Hora de fazer algumas ligações estratégicas. A primeira foi para o Marcos Weber, da Crediários Paulista, um dos credores do Robson que vinha ligando para o meu número. Senhor Weber, estou retornando sua ligação sobre Robson Thompson. Preciso esclarecer uma coisa importante. Ele não mora mais no meu endereço e não tem nenhum direito legal à minha propriedade. Ele listou esse endereço como residência em todas as solicitações de crédito. Ele era hóspede na minha casa.
Despejei ele semana passada. Se vocês estão procurando ele, trabalha na concessionária Vale do Anhangabaú, na rodovia Raposo Tavares. A segunda ligação foi para a Recuperadora Continental. Aqui é Carmen Silva. Vocês andam ligando sobre as dívidas do Robson Thompson. Quero esclarecer que o Sr. Thompson não tem participação na propriedade da minha casa e não reside mais aqui. Cada ligação foi breve e fatual. Eu não estava pagando as dívidas do Robson, nem fornecendo informação pessoal, só corrigindo o endereço falso que ele vinha usando para escapar dos credores. Ao meio-dia, tinha contatado 6 agências de cobrança diferentes. O castelo de cartas cuidadosamente construído do Robson estava prestes a desabar. Naquela tarde, o juiz Silva assinou minha medida protetiva. Robson Thompson estava agora legalmente proibido de chegar a menos de 500 metros de mim ou minha propriedade. Violação resultaria em prisão imediata e possível tempo de cadeia. Dirigi de volta para o Hotel Central sentindo a satisfação da justiça adequadamente aplicada. O Robson tinha passado 3 anos planejando roubar minha casa. Agora nem conseguia se aproximar dela legalmente. Meu celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Isso não acabou, velha! Encaminhei a mensagem para o detetive Silva. Depois, bloqueei o número. Coleta de evidências tinha virado segunda natureza. Segunda de manhã, protocolei a medida protetiva. Ao meio-dia, estava assistindo o mundo do Robson desabar de múltiplas direções. O escrivão carimbou a cópia final com autoridade eficiente. Dona Carmen, essa ordem entra em vigor imediatamente. Qualquer contato ou aproximação a menos de 500 metros constitui violação. Agradeci e fui para o carro, sabendo que o oficial de justiça entregaria os papéis para o Robson em questão de horas. Meu telefone já estava tocando. Carmen, aqui é o Miguel Moraes da concessionária Vale do Anhangabaú. Miguel era o chefe do Robson, um homem decente que construiu a concessionária na reputação e confiança. Preciso te perguntar uma coisa diretamente. As coisas que o Robson anda falando sobre você são verdade? O que ele anda falando? Que você teve algum tipo de surto e expulsou ele porque tem demência? Que tem uma emergência médica na família e você está se recusando a ajudar? A voz do Miguel carregava ceticismo. É que, Carmen, te conheço há 20 anos. Isso não parece com a mulher que foi fiadora do primeiro carro do meu filho. Miguel, o Robson me deu um ultimato para obedecer às ordens dele ou sair. Escolhi sair. Não há emergência médica e minhas faculdades mentais estão bem, como meu gerente do banco, advogado e detetive podem confirmar. Uma longa pausa. Eu tinha medo disso. Carmen, tenho 3 clientes hoje que mencionaram o Robson devendo dinheiro para eles. Um reconheceu ele do cassino. Isso está afetando meu negócio. Entendo. Vou ter que demitir ele. Não posso ter esse tipo de polêmica em volta de clientes que confiam em nós para compras importantes. 20 minutos depois, eu estava tomando café na padaria da Ana quando vi o primeiro cobrador chegar na minha antiga casa, Recuperadora Continental, pela placa magnética na porta. Eu tinha falado com eles na sexta sobre as alegações falsas de endereço do Robson. Meu telefone tocou. Número da Fernanda. Mãe, tem homens na casa perguntando sobre as dívidas do Robson. Eles querem saber sobre nossos bens, nossa renda, tudo. A voz dela carregava pânico genuíno agora. O que você disse para eles? Falei a verdade, que o Robson não é dono da sua propriedade e não mora mais aqui. Mas eles estão falando sobre penhorar salário, apreender bens. Mãe, não entendo nada disso. Querida, isso é o que acontece quando alguém pega dinheiro emprestado que não consegue pagar. Essas são consequências que o Robson criou, não eu. Ele deve 18 mil reais? Como isso é possível? Então ela realmente não sabia a extensão total. Dívidas de jogo. Cassino de Águas de Lindóia, segundo o detetive Silva. Silêncio na linha. Depois baixinho. Ele me disse que estava fazendo hora extra naquelas noites. Sinto muito você estar descobrindo assim, Fernanda. E o oficial de justiça esteve aqui também. Entregou uns papéis legais para o Robson. Ele está tendo um ataque e quebrando coisas desde então. A medida protetiva. O Robson provavelmente acabou de perceber que suas opções tinham evaporado completamente. Mãe, ele está falando em ir embora da cidade. Diz que não sobrou nada aqui para ele. A voz dela rachou. O que eu faço?
toma decisões baseadas em quem o Robson realmente é, não em quem você esperava que ele fosse. Naquela noite, estacionei do outro lado da rua da minha antiga casa e assisti o caos se desenrolar. 3 veículos diferentes de credores tinham visitado durante o dia. A dona Peterson, do lado, acenou para mim tristemente. Ela vinha acompanhando a situação se desenvolver com a preocupação de uma vizinha de longa data. Pela janela da sala, conseguia ver o Robson e a Fernanda discutindo. Os gestos dele eram agressivos, desesperados. Os dela pareciam defensivos, assustados. O casamento de conto de fadas construído na minha base financeira estava desmoronando conforme a realidade intrometia. Meu celular vibrou. Mensagem do Steve do Hotel Central. Aquele cara tentou entrar no prédio de novo. Falei sobre a medida protetiva. Ele foi embora, mas estava muito bravo. Encaminhei a mensagem para o detetive Silva. O Robson estava violando a medida protetiva em questão de horas depois de ser intimado. O desespero dele estava fazendo ele imprudente, o que o fazia perigoso, mas também o fazia previsível. Um homem desesperado com dívidas de jogo, sem emprego e problemas legais, tinha opções limitadas. Ele podia enfrentar as responsabilidades como adulto, ou podia fugir. Dado o que eu tinha aprendido sobre o caráter do Robson, fugir parecia mais provável. Dirigi de volta para o Hotel Central, considerando as implicações. Se o Robson fugisse da cidade para escapar dos credores, o que aconteceria com a Fernanda? Ela iria com ele, escolhendo lealdade a um homem que a enganou por anos? Ou, finalmente, o veria claramente e faria uma escolha diferente? De qualquer forma, as consequências eram delas para enfrentar. Eu tinha passado 5 anos protegendo eles da realidade. Essa proteção terminou no dia que me pediram para escolher entre minha dignidade e as exigências deles. Eu tinha escolhido dignidade. Agora eles podiam escolher o próprio caminho. 2 dias assistindo o desespero deles foi suficiente. Liguei para Fernanda na quarta de manhã e disse para me encontrar na padaria. Só ela. Não posso deixar o Robson sozinho agora, mãe. Ele está sofrendo muito com tudo que está acontecendo. Então não temos nada para conversar. A medida protetiva significa que não posso ficar perto dele mesmo. Uma longa pausa. Onde você quer se encontrar? Padaria da rua principal, 14. Mesa do fundo onde podemos conversar em particular. Cheguei cedo e escolhi a mesa de costas para a rua. Queria que essa conversa se concentrasse nas palavras, não em olhares preocupados para os carros passando. Quando a Fernanda chegou, parecia mais velha que seus 28 anos. Rugas de estresse ao redor dos olhos, mexendo nervosa com a alça da bolsa. Ela deslizou para o assento oposto e imediatamente começou a falar. Mãe, sei que você tá brava, mas o Robson perdeu o emprego e esses cobradores não nos deixam em paz. O telefone toca constantemente. Pessoas aparecendo na porta exigindo dinheiro que não temos. Esperei ela terminar. Depois falei calmamente. Tô oferecendo uma chance para você encerrar isso com alguma dignidade, Fernanda. O que você quer dizer? Reconhecimento público da verdade. Divulgação completa de quanto apoiei vocês dois e uma explicação honesta do porquê saí. O rosto dela corou. Você quer que eu me humilhe na frente da cidade inteira? Quero que você fale a verdade. A diferença. Que tipo de reconhecimento? Eu tinha passado 2 dias pensando exatamente o que a justiça exigia. Testemunho na igreja domingo durante o tempo de partilha. Carta para o editor do Diário de Sorocaba. Post no Facebook visível para todas nossas conexões mútuas. Detalhes completos sobre mensalidades da faculdade, custos do casamento, pagamentos da prestação e o ultimátum que me fez sair. Mãe, as pessoas vão pensar que você teve um pai que te amou o suficiente para sacrificar a segurança da aposentadoria pela sua felicidade e que você considerou isso garantido até ser tarde demais. A Fernanda encarou o café intocado. E o Robson? O Robson não faz mais parte de nenhuma equação que me envolve. A medida protetiva é permanente. Se você escolher continuar casada com ele, essa é sua decisão, mas significa escolher ele em vez de qualquer relacionamento comigo. Você está me pedindo para escolher entre meu marido e meu pai. Estou pedindo para você escolher entre um homem que me ameaçou e um homem que te criou. O fato de você ver essas como escolhas equivalentes me diz tudo sobre o quanto nos afastamos.
Ela ficou quieta por um longo momento, processando as implicações. E a casa? Ela passou na família por gerações. Vai para o Instituto Habitacional dos Veteranos de São Paulo. 3 famílias de veteranos vão morar lá. Pessoas que entendem o que serviço e sacrifício realmente significam. As palavras a atingiram como um soco físico. O testamento? Já mudado, com testemunhas, assinado e protocolado com o meu advogado. Mantive a voz gentil, mas firme. Mesmo que você faça tudo o que pedi perfeitamente, a casa não volta para você. Essa decisão é final. Por quê? Porque preciso saber que qualquer reconciliação entre nós é baseada em amor, não em expectativas de herança. Por 5 anos, vocês me trataram como uma fonte conveniente de financiamento. Quero ver se sobrou alguma coisa entre nós, além de dependência financeira. Os olhos da Fernanda se encheram de lágrimas. Reais dessa vez, não a manipulação calculada que eu tinha me acostumado. Sinto muito, mãe. Sinto muito mesmo. Nunca quis que as coisas chegassem tão longe. Sentir muito não basta mais, querida. A cidade inteira assistiu você e o Robson me tratarem como empregada na minha própria casa. Assistiram você escolher as exigências dele sobre minha dignidade. Palavras são só palavras agora. Preciso ver ações. E se eu não conseguir fazer isso? E se não conseguir ficar em pé na frente de todo mundo e admitir como erramos? Então você vai viver com as consequências dessa escolha. O Robson provavelmente vai deixar a cidade para escapar dos credores. Homens como ele sempre fogem quando as coisas ficam difíceis. Você pode ir com ele e recomeçar em outro lugar, ou você pode ficar aqui e tentar reconstruir sua vida com honestidade. E se eu fizer o que você está pedindo, então talvez com o tempo possamos construir um relacionamento real, não baseado em dinheiro ou culpa ou obrigação, mas em respeito mútuo entre 2 pessoas adultas. A Fernanda limpou os olhos com um guardanapo. Quanto tempo tenho para decidir? Domingo de manhã. A missa começa às 10h. Se você não estiver lá para falar a verdade, vou saber que fez sua escolha. Ela se levantou devagar, parecendo mais velha e frágil que quando chegou. Mãe, você acha que consegue me perdoar algum dia? Olhei para minha filha, realmente olhei, e vi vislumbres da menina pequena que costumava fazer coroas de dente de leão e exigir histórias de ninar sobre princesas corajosas. Perdão e confiança são coisas diferentes, Fernanda. Te perdoei no dia que decidi sair em vez de brigar, mas confiança tem que ser reconquistada. Uma ação honesta de cada vez. Ela assentiu e caminhou para a porta, os ombros curvados sob o peso de uma decisão que determinaria o resto da vida dela. Permaneci na mesa, assistindo ela ir embora dirigindo. Domingo era em 4 dias. Até lá, saberia se minha filha tinha coragem para escolher verdade em vez de conforto, responsabilidade em vez de lealdade a alguém que nunca mereceu. A manhã de domingo chegou clara e fria. Caminhei para a igreja São José, me perguntando se a Fernanda encontraria coragem para falar a verdade. O santuário estava mais cheio que o normal. A palavra tinha se espalhado sobre algum tipo de anúncio familiar. Peguei meu banco regular, 3 fileiras da frente e esperei. O padre Antônio começou o culto com hinos e leituras familiares, mas eu conseguia sentir a energia antecipada da congregação. Quando chegou a hora do testemunho, a Fernanda se levantou da última fileira. Ela parecia pequena caminhando pelo corredor central, mas os passos eram firmes. No púlpito, ela segurou as bordas e olhou para os rostos que conhecia a vida inteira. Preciso contar uma coisa importante sobre meu pai para vocês. A voz dela ecoou claramente pelo santuário silencioso. Pelos últimos 5 anos, Carmen Silva vem apoiando financeiramente meu marido e eu. Ela pagou R$160 mil pela minha educação quando eu podia ter ido para uma estadual. Pagou 25 mil pelo meu casamento quando a família do Robson não podia bancar a parte deles. Murmúrios ondularam pela congregação. Eram números específicos, sacrifícios documentados que pintavam um quadro claro. Ela nos deu a casa da família, a casa que os pais dela deixaram, onde tinha vivido com minha mãe por 20 anos. Quando não conseguíamos pagar a prestação, ela pagava. Quando precisávamos de mercado, luz, seguro do carro, ela pagava tudo enquanto vivia da aposentadoria. A voz dela se fortaleceu conforme continuou.
3 semanas atrás, quando meu pai não quis seguir as ordens do meu marido como um empregado, demos um ultimátum para ele. Obedeça ao Robson ou saia da sua própria casa. Papai escolheu sair em vez de entregar a dignidade. O santuário estava completamente silencioso agora. Até as crianças pareciam sentir a gravidade das palavras dela. Fiquei parada e assisti meu marido desrespeitar o homem que sacrificou a segurança da aposentadoria pelo nosso conforto. Escolhi lealdade a alguém que ameaçou meu pai, em vez de lealdade ao homem que me criou com amor e paciência. Lágrimas corriam livremente agora, mas a voz permanecia clara. Tô em pé aqui porque meu pai me ofereceu uma última chance de escolher verdade em vez de orgulho. Eu estava errada. O Robson estava errado. Meu pai merecia gratidão e respeito, e em vez disso demos ultimatos e exigências. Ela olhou diretamente para mim. Pai, sinto muito, não basta pelo que fizemos com o senhor, mas espero que seja um começo. A congregação explodiu em murmúrios de apoio quando a Fernanda voltou para o seu lugar. O padre Antônio se aproximou do púlpito com lágrimas nos próprios olhos. Às vezes a coragem mais difícil é admitir nossos erros publicamente. A Fernanda mostrou essa coragem hoje, e o pai dela nos mostrou como a dignidade parece sob pressão. Depois do culto, pessoas me procuraram com abraços, apertos de mão e palavras de apoio. A dona Marlene apertou minha mão. Todos suspeitávamos que você estava ajudando eles financeiramente, Carmen. O que não sabíamos era como eles retribuíram sua bondade. O Tomás da Casa das Tintas bateu no meu ombro. Isso exigiu caráter de verdade, o que você fez. Estabelecer limites não é fácil quando a família está envolvida, mas o momento mais significativo veio quando a Fernanda me procurou do lado de fora da igreja. A carta para o diário vai sair quarta. O post no Facebook vai ao ar hoje à noite. Ela hesitou. O Robson foi embora da cidade ontem. Arrumou a caminhonete enquanto eu estava no trabalho e sumiu. Sem endereço de encaminhamento, sem bilhete, nada. Eu não fiquei surpresa. Homens como o Robson sempre fogem quando confrontados com consequências. Sinto muito seu casamento ter terminado assim. Eu não sinto, ela disse baixinho. Protocolei o divórcio hoje de manhã. Descobri que ele vinha usando meus cartões de crédito para o jogo sem me contar. As dívidas são piores do que pensávamos. 3 meses depois, estava no quintal da frente da minha antiga casa familiar, assistindo 3 famílias de veteranos se mudarem para as unidades habitacionais de transição que o Instituto Habitacional dos Veteranos de São Paulo tinha criado. A casa tinha sido reformada em apartamentos separados, cada família tendo privacidade enquanto compartilhavam áreas comuns. Sargento Maria Santos, recém-retornada de missão, direcionava os 2 filhos em direção ao playground, doado por empresas locais. Dona Carmen, essa oportunidade significa tudo para nós. Obrigada por escolher veteranos para esse presente. Veteranos entendem sacrifício, respondi. Essa casa deve servir pessoas que realmente mereceram. Minha própria vida tinha se acomodado em rotinas pacíficas na casa na beira do lago que comprei, com dinheiro que não estava mais fluindo para dependentes ingratos. Café da manhã no deck com vista para o Lago de Furnas, pescaria à tarde, leitura à noite. Prazeres simples que pareciam luxuosos depois de anos de estresse financeiro e drama familiar. A casa era pequena, mas perfeitamente adequada às minhas necessidades. 2 quartos, uma cozinha onde podia cozinhar refeições de verdade, em vez de comer comida de restaurante constantemente, e um pier onde podia lançar meu pequeno barco de pesca. Meu celular vibrou com uma mensagem da Fernanda. Mãe, tô há 3 meses na terapia e aprendendo muito sobre relacionamentos saudáveis. Podíamos tentar tomar um café em algum momento? Gostaria de reconquistar sua confiança. Uma conversa de cada vez. Sorri, olhando para o lago onde uma garça estava pescando nas águas rasas. A Fernanda tinha mantido a palavra sobre os reconhecimentos públicos. A carta do jornal tinha sido completa e honesta. O post no Facebook tinha gerado dezenas de comentários de apoio de membros da comunidade que finalmente entenderam a história real. Mais importante, ela estava assumindo responsabilidade por reconstruir nosso relacionamento, em vez de esperar perdão sem esforço. Digitei de volta. Café parece bom, sábado de manhã na padaria. A resposta dela veio imediatamente. Estarei lá. E mãe, obrigada por não ter desistido completamente de mim. Deixei o telefone de lado
e assisti a garça subir da água com um peixe nas garras. Às vezes, paciência e dignidade são recompensadas, mesmo quando a espera parece infinita. O sol estava se pondo sobre as montanhas, pintando a superfície do lago de dourado e laranja. À distância, conseguia ouvir crianças rindo no complexo habitacional dos veteranos, famílias construindo vidas novas na casa, onde aprendi a diferença entre generosidade e facilitação. Justiça servida, dignidade preservada. E talvez, só talvez, uma filha pronta para reconquistar a confiança da mãe através de esforço honesto, em vez de manipulação emocional. Valeu a pena esperar. Se vocês gostaram dessa história, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem nos comentários o que acharam dessa reviravolta. Para ouvir a próxima história, cliquem na caixa ao lado. Obrigada por assistir.